gente, começando mais um Study Vlog. O de hoje vai ser basicamente semana que vem, não, daqui a 2 semanas eu tenho prova de linguística, então eu vou começar a estudar pra isso. Mas antes disso, a semana de saco cheio passou. E eu preciso estudar, porque eu tinha um seminário pra fazer, então eu passei a semana toda fazendo seminário e um fichamento pra entregar essa semana. Então eu passei basicamente o feriado inteiro fazendo isso. Eu não conseguia terminar de ler meus textos. Aí eu li um texto de linguística, então agora eu tô lendo a Meia Marrom. Eu não sei se eu vou saber falar o nome do autor, então depois eu mostro. Meu professor sugeriu alguns outros textos, então tem um do Cortázar, um que chama O Tempo na Narrativa, e um outro que chama Narrar ou Descrever, mas eu acho que aquele era mais curto, então eu comecei por ele. Ele basicamente tá falando de To the Lighthouse, da Virginia Woolf, que inclusive eu comprei. Então a gente tá estudando, basicamente... A gente tá estudando, na verdade, narrativa e, enfim, diferentes tipos de narrador. E a gente tava falando sobre o primeiro capítulo de To the Lighthouse, como tradução dele? Ao Farol, que é basicamente a protagonista, a Mrs. Ramsay, falando pro filho dela, tipo, assim, amanhã a gente vai pro farol se o tempo estiver bom. E aí ela tá tipo, tricotando uma meia pro filho do cara que cuida do farol. E ele tem mais ou menos a mesma idade que o filho mais novo dela, então ela tá usando ele de medida. E aí, basicamente, ela tá tricotando e o menino não para de se mexer, e aí, tipo, ela olha pros lugares e ela começa, tipo, pensar. Então, esse texto tá basicamente falando sobre como a narrativa interior, como a trama interior, ela é motivada pelos acontecimentos externos. Então, primeiro tem o acontecimento externo, ela lembra de alguma coisa e aí começa toda a trama interior. E geralmente é o contrário, geralmente o que ele fala, né, que o romance moderno, a característica era você colocar um fluxo de consciência pra preparar o acontecimento externo. E não, aqui é o contrário, aqui a gente tem um acontecimento externo que desencadeia todo o pensamento do narrador. Agora ele tá falando do Ulisses do James Joyce, que já tinha sido mencionado em O Ponto de Vista na Ficção, do Norman Freeman. E é isso, inclusive ele falou de O Retrato de uma Artista, então eu estou lendo. Ele está lá na minha mesa de cabeceira. Hoje eu coloquei como meta que eu quero ler 100 páginas. E eu também tô lendo Impostora da R.F. Kuang. Eu não tô lendo To the Lighthouse porque eu quero ler... Eu já estou lendo Clarice Lispector e James Joyce, então eu vou terminar eles e aí depois eu vou pra To the Lighthouse como meu clássico. Tô lendo Impostora, da R.F. Kuang, e gente, que livro bom. Ele basicamente fala sobre uma mulher chamada Athena Liu, que é uma escritora sul-americana. E desde que ela se formou, ela só pega contrato top, entendeu? Ela é tipo best-seller, com 20 e poucos anos de idade. E ela tem essa amiga chamada Juni, e que é branca. E aí, um dia elas estão no apartamento da Athena. Acontece um incidente, se está na sinopse, não é spoiler. A Juniper rouba o manuscrito da amiga dela. E aí é basicamente a história sobre como esse manuscrito vai ser publicado, vai ser lido pelas pessoas e ele vai ser considerado o livro do ano, entendeu? Vai ter um marketing absurdo, as pessoas vão amar esse livro. É muito bom porque estão trazendo essa narrativa boa. Só que aí tem todo um aparato que se passar como racialmente ambígua. Então, assim, vai falar sobre a Athena. E aí ela começa a, tipo, falar sobre... Ai, não, porque a Athena era muito egoísta, ela fazia isso, isso, isso. E eu fico desconfiada, porque a gente tá falando sobre estilos de narração na aula de estudos literários. E aí a gente tava falando sobre o narrador protagonista, que é, tipo, em primeira pessoa e tal. E sobre como, tipo... O que ele fala... tá estritamente relacionado aos interesses dele, ao que ele quer que você saiba como leitor. O espectro da Athena meio que ronda a narrativa. Então ela tá sempre lá. E tipo, ela começa a falar umas coisas e eu fico tipo, será que era realmente assim? Tipo, que a Athena era meio, tipo, desligada? Ou será que é, tipo, a June tentando fazer ela parecer, tipo, ruim? Se for, no mínimo, parecido com Babel, o que eu acho que vai ser, o final vai ser absolutamente, tipo, eu até escrevi na margem, eu acho que o final ele vai ser devastador e fascinante ao mesmo tempo. E, tipo, maravilhoso, incrível. Eu vou ficar, tipo, esse é o melhor final que alguém poderia ter feito pra essa história.
terminei A Impostora, da R.F. Kuang, e eu dei 3 estrelas. Infelizmente, eu sei que eu tava super animada da última vez que eu falei sobre ele com vocês. Mas daqui a pouco eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Ele meio que me perdeu mais ou menos na página 200, perdeu a narrativa, assim. Eu também cometi o erro de ver uma review no Goodreads antes de terminar, então... Não sei se isso afetou ou não a minha leitura, talvez tenha afetado. E eu não sei, eu sinto que tinha muita coisa que dava pra ter feito com a história no final. E eu sinto que, tipo, 100 páginas, mais ou menos, parece que, tipo, eu fiquei no limbo em que aconteceram muitas coisas que parecia com as coisas que já tinham acontecido antes. Nem pra ser desenvolvido de uma forma diferente, mas ou era mal explorado, ou era desenvolvido da mesma forma. Eu fiquei surpresa com o plot twist, mas também não foi... É engraçado porque eu fiquei surpresa com o plot twist, mas eu não gostei do final. Eu tava com altas expectativas pro final, assim, então foi um pouquinho uma decepção. Eu ainda acho que ele vale a pena, eu ainda acho que ele é um livro bom, mas eu acho que ele foi um pouquinho mal editado. O que é engraçado porque é um livro sobre o mercado editorial. Se isso foi proposital ou não, eu já não sei. Então eu não gostei muito dele, infelizmente, mas eu ainda tô super aberta a qualquer coisa que a R.F. Kuang escrever. Se essa mulher quiser que eu leia a lista de compras dela, eu leio. Acontece que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu, nos últimos dias, sumi completamente porque eu passei mal com calor. Acontece que com esse calor eu passei mal. Eu tava com enxaqueca, tipo assim, todo santo dia. Então, nem fui pra faculdade. Então eu não estudei absolutamente nada, eu também não li nada, eu passei, tipo assim, dias na cama. E aí, eu falei, vou na Bienal, último sábado, sei lá o quê. E aí... também deu ruim, porque eu desmaiei. Mas agora estou melhor, o que significa que eu tenho que correr atrás de tudo que eu não fiz nos últimos dias. Como eu disse já no começo do vlog, eu tenho prova de linguística, então eu tenho que começar a estudar pra isso. Mas eu também tenho muitos textos e muitas coisas pra fazer que não tem a ver com linguística. Então é isso daí. Basicamente eu tenho que ler um texto fazendo um fichamento pra IELP. E pra IELP eu tenho que ler esse texto que chama Realismo e a Forma do Romance, que tá nesse livro aqui. Ele tá basicamente falando sobre o início, né, do gênero do romance, como ele surgiu e como ele foi meio que, tipo, quebrando as barreiras da literatura que tinha sido pré-estabelecida. E agora eu estou na página 19, ele tem 32 páginas, então com fé eu terminei logo, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas eu resolvi vir pra minha cama pra sentar aqui porque eu tava ficando com dor de cabeça na minha mesa. Então eu vou ver se aqui eu consigo me concentrar um pouco melhor. Geralmente funciona, acabei de tomar um café. Então é isso daqui que eu vou ler. As minhas 2 grandes prioridades de agora, a partir de agora, é fazer um fechamento. Que, assim, eu tô meio atrasada com ele. Eu tenho... Na verdade, eu não tô atrasada, eu tenho 13 dias pra entregar. É mais ou menos um quarto do negócio. Então, com fé, hoje eu faço isso, mas eu tenho prova de linguística quarta-feira. Então, eu tenho que estudar pra isso. O que eu já estudei é sintaxe. Basicamente, eu estudei boa parte de sintaxe, então eu já vi árvores, e eu vou fazer vários exercícios de árvores no fim de semana. E as operações sintáticas. O que eu ainda tenho que ver, eu quero treinar mais adjunto, embora eu me sinta mais confiante com fazendo as árvores, tipo, eu tava fazendo e eu tô acertando. E a gente falou bastante de ambiguidade esse semestre, então eu preciso ver um tipo de ambiguidade e fazer uns exercícios sobre isso. E a minha professora disse que eu ia colocar algumas coisas no não sobre semântica, porque vai cair semântica também. E aí, conforme eu termino isso de sintaxe e vejo semântica. A gente vai basicamente a teoria dos protótipos e classificação e categorização, então a clássica do Aristóteles e a teoria de protótipos. E aí depois a gente começou a ver metáforas metonímias conceituais e eu normal. E eu imprimi um texto, um livro inteiro
que a minha professora falou pra gente ler. Então, se chama As Metáforas da Vida Cotidiana, eu acho. E é isso, a gente começou pragmática. Ontem mesmo vai ter pragmática, glória a Deus. Eu vou ver um pouquinho mais de Coisa das Árvores. E aí depois eu vou pra semática.